Na sexta-feira, dia 26 de janeiro, nós tivemos adultos faixas pretas lutando. O problema tá sendo esse horário, né? Porque como é em Paris, Paris são 4 horas à frente do horário de Brasília. Então, tá muito cedo, tem luta tipo 5h30 da manhã, 6 da manhã. A gente não abriu live hoje porque amanhã a gente vai abrir, né? Eu deixei pra abrir sábado, falei, pô, sexta-feira a galera vai estar trabalhando, vai estar dormindo, ninguém vai curtir a live comigo não. Então amanhã a gente vai abrir cedo. Então, por favor, esteja presente, né? Porque senão a Rafa dorme no meio da live. Como é que você faz pra saber? Ó, você vai vir no bracket aqui que você consegue achar isso aqui no site da IBJJF, né? E você vê essa chave. Aí, tá vendo aqui em cima? Ó, ele fala, ó, luta 2, match 1, ou seja, vai ser no tatame 1, Saturday, sábado, dia 27 de janeiro, às 9h42 da manhã, horário de Paris, menos 4 horas, então vai ser 5 horas da manhã e 42 minutos do horário de Brasília, essa primeira luta aqui. A gente vai abrir live cedo, não sei se às 5 e pouco, mas umas 6 e pouquinho a gente deve estar abrindo. A transmissão está sendo pela Flowgrap, então caso você queira assinar para poder assistir ao evento, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link da Flow para você assinar. Se você assinar, por favor, assina com o meu link, você ajuda demais o canal dessa forma. E tá valendo bastante a pena porque dia 9 de fevereiro nós teremos Mika, Tainá Dalpra, o Vitor Hugo, todo mundo lutando, a Helena lá no Rus Naboan, e a Helena não, a Fion Davis, né, desculpa, lutando no Rus Naboan. Então, você assinando, né, para assistir o europeu, você vai conseguir assistir também esse Rus Naboan com valor pagando mensal se você mora no Brasil, ou se assinar o anual, vai ter um ano inteiro de conteúdo da Flowgrap. Mas se você mora no Brasil, só tem a opção de anual, não tem problema. Você vai pagar de uma vez, vai ter um ano de assinatura, vai conseguir assistir o ADCC, então vale a pena de qualquer forma. Assina com o meu link que eu vou deixar aqui pra você dar uma olhada. E aí, ó, começando o feminino, ó, o masculino chegou até as quartas de final. O feminino chegou até a final, tá? Então, na sexta-feira foram definidas as finais femininas e as quartas de final masculina. Aí no sábado rola tudo. E o absoluto, tanto feminino quanto masculino, nós chegamos até as finais. Então, no feminino, ó, peso galo, a gente vai ter a Shelby Murphy contra a Julia. Eu que não vou apostar contra a Shelby, né? Apostar contra a família Shelby dá problema. Então, eu vou de Shelby aqui na final do peso galo. Peso pluma, Maicinha contra a Jéssica Carolina. Peso perna vai ser a Gabriela Pereira contra a Margot Ciccarelli. Peso leve, Vitória Vieira contra a Julia Alves. Rapaz, vai ser briga boa, viu? Essa aí que vai rolar porrada. Peso médio, Thalita Silva contra a Ingrid Alves. Meio pesado, a Sabata Leis contra a Aurélie Leverne. Peso pesado, a Melissa Stricker contra a Isadora Cristina. Super pesado, Gabi Peçanha contra a Tayane Porfírio. E o Open Class, né, feminino, o absoluto vai ser entre a Gabi Peçanha contra a Thalita. Como a Gabi Peçanha é a número 1, então ela pegou baia, né, no primeiro confronto, nas oitavas. Então ela pegou aqui nas quartas de final a Mariana e finalizou no estrangulamento das costas. Na segunda luta, que foi na semifinal, ela enfrentou a Yara. E a gente sabe que esse confronto aqui, né, é muito perigoso. É sempre muito acirrado, decidido às vezes decidir a decisão dos árbitros, às vezes por uma vantagem. Então, assim, como de fato a mesma coisa aconteceu nessa luta e ficamos empatados em 4-4 na pontuação, 2-2 nas vantagens, e na decisão quem venceu foi a Gabi Peçanha. E aí a gente vai agora ver como é que foi a passagem da Thalita no absoluto. Na primeira luta, a Thalita enfrentou a Maria Cláudia, porque a mesma coisa da Gabi Peçanha, como ela é a segunda top seed, né, da categoria, ela pegou baia de primeira. Então ela foi contra a Maria Cláudia e ela finalizou no estrangulamento da montada. E na semifinal, ela enfrentou a Melissa Strickler e ela venceu por 2-0. Então, final absoluto feminino, teremos a Thalita contra a Gabi Peçanha. Aproveitando que a gente tá falando aqui do feminino, ó, a BJJ Protec acabou de lançar um curso de defesa pessoal. Então, nós temos alguma menina aí que não tem coragem ainda de ir pro jiu-jitsu, tem um pouco de vergonha, não sabe como é que é, mas ela quer aprender defesa pessoal. Eles fizeram esse curso aqui, ou se você quiser, né, colocar isso na sua academia também,
tá com oferta de lançamento, tá saindo apenas R$ 97,00. Usando meu cupom RAFA10 você ainda ganha mais 10% de desconto. É só você colocar lá, código de indicação, você coloca RAFA10, você ganha esses 10% de desconto. Não somente nesse curso, tá em tudo da BG Protec. Então eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, o link, assim como também o meu cupom para você dar uma olhada. Agora, indo para o masculino. No peso galo, a gente não teve muita luta. Na verdade, a gente só teve 2 lutas, né? Porque como não tivemos muitas pessoas, muita gente pegou baia. Então, como é definido até as quartas de final o masculino, a gente teve, ó, Thalisson não lutou, deixa eu ver quem mais, o Zayed não lutou, Francisco Jonas não lutou. Então, assim, a galera mais, os mais favoritos, né, os top seeds da categoria, não lutaram, só vão fazer sua primeira luta no sábado. A gente tem o Thalisson contra o Andrew, o Shai contra o Tadia, o Zayed contra o Oziel e o Ítalo Augusto contra o Francisco Jonas, tá? Aí tem o horário aqui que vai ser 5h42 da manhã. Como eu falei, acho que a gente não vai abrir a live esse horário, mas lá para 6h20, por aí, a gente já deve estar abrindo. No peso pluma, cara, o Pato não apareceu, mano. Não sei o que aconteceu. Não sei porquê. Não tivemos o Pato. Triste, né? O Iago também, ó, não apareceu. O Malak também, ó, não apareceu. O que aconteceu? Só sei que o Mei lutou. E aí o Mei, ó, na primeira luta, ele... Porque, deixa eu ver, ele fez só uma luta, né? Foi, ele fez só uma luta porque chegou até as quartas de final, que ele vai lutar contra o Kevin Carrasco. Só que ele lutou contra o Marcos, ó. E ele finalizou numa espécie de zíper das costas. Peso pena, o Kennedy Maciel, ele fez a primeira luta aqui. Ele lutou contra o Eduardo e ele finalizou num... Cara, não dá pra saber se... É porque ele tá num triângulo, tá? Não dá pra saber se foi, tipo, no triângulo ele pegou um braço ou se foi no triângulo mesmo que ele estrangulou. Mas, enfim, ele finalizou de dentro do triângulo, o Eduardo. Aí a gente vai ter amanhã o Kennedy contra o Sebastião, o Sam Matthew contra o Raimundo, o Ademir contra o Isaac do Ardélia e o Jean contra o Sodré. Já no peso leve, ó, o Nathan Schweng venceu por 2-0 contra o Wilkler. Aí o Ispin, ele venceu na decisão dos árbitros contra o Guilherme. Deixa eu ver outra luta. Eu tô colocando os que a gente mais fala aqui no canal, tá? Não vou falar de todo mundo, não. Ah, o Pablo, cara. O Pablo, ele finalizou o core numa mão de vaca, mano. Ele fechou um triângulo aqui, faltava tipo 14 segundos pra acabar a luta. Ele tava vencendo de 8-0 já. Aí ele colocou, tipo, fechou no triângulo. Ele puxava braços, estrangulava a perna e acabou pegando na mão de vaca. Muito massa. Aí ele deve ter doído, viu? Tu ser pego na mão de vaca dói demais. Olha aqui, Afonso, que o menino tava fazendo. Então, ó, amanhã nós teremos o Pablo contra o Júlio, o Pedro contra o Ilaia, o Leon contra o Natan e o Lucas contra o Ispen. Aí vamos para o peso médio, né? Peso médio. Peso médio, nós tivemos uma luta do Mika Galvão, porque a primeira ele pegou a baia, ele lutou contra o Júlia. Aí, cara, a gente tem vídeo aqui, né? Highlightzinho aqui na Flow, vou colocar pra você dar uma olhada, ó. Como é que foi a luta dele. Guilherme Wonder, Frédéric Léonard, Igor Brito da Silva. Arrelouco, bicho! Especialidade da casa, né? A gente já esperava que o Mika fosse vencer sua primeira luta por finalização. Amanhã vai ser bem legal, porque ele vai lutar contra o Tariq. O Tariq é especialista na taricoplata, né? Só que a luta do Tariq, a primeira luta dele contra o Breno, ele finalizou na botinha. Ele é bom de chave de pé também, vai ser legal ele contra o Mika. Mas acho que não vai durar muita luta, não. E, ó, quem lutou também. Eu falei pra vocês do Fabiori, que agora ele tá entrando, né, no mundo aí, faixa preta. Eu gosto desse garoto. A primeira luta dele contra o Darlan, ele venceu, ó, de 6-4. A segunda luta dele contra o Pavel, eu acredito que ele tenha finalizado no zíper. Tá vendo?
Não dá pra ver direito, eu acho que deve ter sido um zíper sim. E deixa eu ver, ele fez a terceira? Não, aí a terceira, no caso vai ser as quartas de final, ele vai lutar amanhã contra o Max. Tô doida pro Fábio Yuri passar do Max, pra gente ter Mika Galvão contra o Fábio Yuri. E aí, ó, lá embaixo, a gente teve o Andy Murasaki lutando. Cadê o Andy? O Andy, ele lutou contra o Guilherme, e aí ele finalizou no triângulo. Então, amanhã também teremos o Andy Murasaki contra o Vinícius e o Slard contra o João Pedro. No meio pesado, ó, o top 6 da categoria, que é o Maurício, ele finalizou a primeira luta dele, que foi contra o Antônio. Ele finalizou no zíper, ele tava vencendo de 11-0, aí faltando 6 minutos, ainda 24 para acabar a luta, finalizou no zíper. O Anderson não apareceu, não sei porquê, foi desclassificado por não aparecer. E aí, o Lucas Galberto também, eu achei que ele ia chegar mais longe e acabou que ele perdeu pro Shane na pontuação. Desses que a gente mais comenta aqui foram esses, né? Pois é, fiquei triste. Eu tava doida pra ver o Anderson contra o Maurício. Para o peso pesado, a gente não teve, né? Nem o Felipe Andrew lutando, nem o Ardan Vardiskin lutando, porque eles são os top seeds da categoria. Então, só vão lutar amanhã. No peso super pesado, nós tivemos o Hyron Gracie lutando. E a primeira luta dele foi contra o Eric e ele finalizou no estrangulamento da montada. Olha, a gente tava ansioso pra ver como é que seria o Hyron. Beleza, primeira luta, finalização, né? Vamos ver depois ele contra o Marcos e ele indo pra frente. Até porque amanhã, ó, a gente vai ter Eric Muniz contra o Vinícius, o Eric Muniz passando, a gente vai ter Hyron Gracie contra o Eric se ele passar do Marcos. Quero ver esse confronto aqui. Aí o Anderson Muniz, ele não chegou a lutar a primeira porque o Julian foi desclassificado por não aparecer. Então ele vai lutar amanhã contra o Harrison. E o Pedro Lucas vai enfrentar o Anderson. E no pesadíssimo... pesadíssimo. E no pesadíssimo nós não tivemos o Berg lutando porque ele pegou baia, né? O Berg não lutou, o Iatan Bueno não lutou, o Marcos Scooby também não lutou, então nós tivemos apenas 2 lutas no pesadíssimo. Só que tivemos bastante luta no absoluto. Cara, ó, eu não achei a primeira luta do Berg do absoluto. Eu não sei, é porque como é que acontece? Pra você encontrar na Flor, tá vendo o nome completo aqui da pessoa? Você copia e coloca lá que você vai achar as lutas. Só que às vezes, quando alguns atletas são bem conhecidos, eles colocam, tipo, ao invés de ser Gutenberg, o nome dele completo, eles colocam só Berg. Aí vai fazendo essas variações e aí acaba que muita luta você não consegue achar por conta, às vezes tira um sobrenome, alguma coisa assim. Enfim, eu não consegui achar a primeira luta dele, então eu não sei como é que foi a primeira luta do Berg. Se alguém souber que foi contra o Tássio, por favor, me conta aqui como é que foi. Mas ó, a segunda luta dele, eu acredito que ele tenha vencido por 12-0. Porque acontece? O tempo ficou nesse 1:03, não sei quanto tempo. Tipo, acho que eles esqueceram de dar play pra gente aqui. Então, eu acredito que a luta tenha acabado porque a luta acabou e não por nenhuma finalização. Ele tava com uma finalização encaixada, mas pelo que eu vi, eu acredito que é na pontuação e não por finalização, tá? Se alguém souber o certo, me avisa aqui, que como a gente não tem um timer rodando, não dá pra saber, não, acabou o tempo ou não, realmente o cara bateu e acabou que a gente não viu pelo ângulo aqui, né? Mas eu acredito que tenha vencido por 12-0. E aí, ó, a gente teve na semifinal o Berg contra o Maurício. Cara, eles fecharam. Eu não sei se o Maurício se machucou e não quis lutar, se eles são amigos, não sei o que aconteceu. Eu sei que eles não lutaram, eles não são da mesma equipe, né? Porque agora o Berg é da AJ e o Maurício é da Fratris, né? Então, enfim, não sei por que eles fecharam essa luta, mas eu sei que o Berg avançou, então teremos o Berg contra o Pedro Henrique. Como é que foi as lutas do Pedro Henrique? Pedro Henrique, ó, a primeira luta dele, cadê? Foi contra o Alex Muniz. E aí, cara, eu acredito que tenha sido por decisão. Eu não sei o que aconteceu. A luta não aconteceu nada. Eles ficaram trocando em pé, tomaram 2 punições, então 2 punições, uma vantagem para cada um, e o tempo acabou dessa forma. Só que não mostrou que os árbitros levantaram a mão, nem nada, né? Eu acho que também é só na final, né? O próximo, quando tem os 3 árbitros.
Agora eu me confundi aqui. Enfim, não sei. Então pode ser que tenha sido decisão e aí esse árbitro escolheu uma decisão. Ou se os três são na final, alguém me confirma? Porque agora realmente eu fiquei na dúvida. Porque se só os três forem na final, então realmente foi na decisão pelo que parece estar aqui no placar. Ou pode ser que o Pedro tenha ganhado alguma outra vantagem aqui no cantinho e acabaram não colocando aqui, então por isso que eu tô nessa dúvida sim. Mas por enquanto eu acredito que tenha sido na decisão contra o Alex, mas a luta não aconteceu nada, ficaram só em pé e tomando punição. E a segunda luta do Pedro foi nessa semifinal aqui contra o Wellington. Ele venceu por 4-0. Então a gente vai ter a final, o Berg contra o Pedro. Só que uma coisa que eu tenho que parabenizar, tá? Nesse evento foi nessa luta do meio, esse árbitro aqui, eu não sei o nome dele, se alguém souber, por favor, parabeniza ele. Porque acontece, nós tivemos até um problema que foi com a Baby, sabe? Que ela acabou, eu não sei se ela chegou a bater, dizendo, acho que ela deu uma batida assim, que ela tava lutando e acabou apagando e ficando um tempinho apagada. A gente até começou a falar, pô, às vezes a postura do árbitro, né, a gente não tava culpando o árbitro, mas assim, é importante no jiu-jitsu agora a gente ter, tipo, igual a gente tem no boxe, cara, que o árbitro, o bicho, ele cai segurando a cabeça do atleta, ele acompanha, né, sobe, desce, tipo, atento o tempo todo na luta. E a gente poderia trazer isso mais pro jiu-jitsu. Eu até dei uma criticada na roupa dos árbitros. Não gosto muito da forma que eles se vestem no sentido de terno e gravata, porque isso, quando você tá com essa roupa, meio que você tem que estar posturado, você tem que passar uma elegância. E uma pessoa com elegância não é uma pessoa que movimenta-se muito. E como a gente tem uma arbitragem de uma luta, você tem que estar o máximo conforto possível. Então eu sou contra até essa roupa da IBJJF, porque ela influencia no seu comportamento, que tem o seu comportamento mais fechado, né? Podemos dizer assim. Eu acredito que deveria ser legal. Tipo, igual no UFC, a gente tem a camiseta de botão, toda pretinha, então dá pra ficar bem organizada assim, mas ela te dá mais movimento. Eu não sei se faz sentido isso pra você, pra mim faz muito sentido, né? Depois até a gente pode comentar sobre isso. Só que esse árbitro aí, cara, pô, o tempo inteiro na luta do meio, ele tá fazendo vários ataques estrangulando, cara, ele colava a cara no chão, ele subia, ele descia, ele realmente estava bastante ativo, e isso é muito importante, então eu queria parabenizar ele pelo trabalho. Enfim, é isso. Nós tivemos essa primeira parte, tá? Do europeu. Amanhã a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas. Vai ser cedo. Espero você aqui. Bora acompanhar junto. Se for assinar, assina com o meu link, por favor. Beijo!